partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E quem está aqui também conosco é o Bruce William. O Bruce é presidente do coral gregoriano Cooperadores da Verdade e ancião da confraria Chesterton. E já participou de vários episódios do nosso podcast. Inclusive, o Bruce participou de um dos melhores podcasts que já gravamos até agora, que contou com a participação mais do que especial do reverendíssimo padre Rafael Scolaro. Seja bem-vindo, Bruce. Salve Maria, Rodrigo. Salve Maria, Carol. Maria. É um prazer estar aqui novamente gravando o programa com vocês. E uma boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Para os amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Para nós é uma grande alegria ter você aqui conosco, Bruce. Obrigada. E nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade, que é Cristo, fique conosco, pois aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas coisas para agradecer, são tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de Santa Veridiana de Castelfiorentino. A Vida dos Santos.
Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São José de Leonissa. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São José de Leonissa. Também conhecido como São José Desidério, nasceu em 8 de janeiro de 1556 em Leonissa, Úmbria, Itália, com o nome de Eufrânio. Terceiro de 8 filhos, nascidos de João Desideri, um comerciante de lã, e de Serafina Pauline. Seus pais faleceram quando ele tinha 12 anos e foi criado e educado pelo seu tio Batista Desideri, um professor em Viterbo. Desideri arranjou um casamento para Eufrânio com uma moça de família nobre local. Era um costume muito comum na época. Mas o rapaz já tinha inclinação para a vida religiosa. Preocupado com a sua vocação e temendo magoar o seu tio, ele acabou ficando doente, retornando a Leonissa para se recuperar. Ali, ele encontrou um grupo de monges capuchinhos e ficou muito impressionado com eles. Quando Eufrânio disse ao seu tio que ele queria se juntar a eles, Desideri insistiu para que ele terminasse os estudos. Eufrânio concordou e mudou-se para Spoleto para estudar, mas continuou em contato com os monges. Seguiu-se um ano de noviciado, no qual os monges fizeram tudo para testar e dissuadir o jovem. Mas ele entrou para os franciscanos capuchinhos em 8 de janeiro de 1573, com 18 anos, tomando o nome de José. Levava uma vida ascética e de dura austeridade, jejuando 3 dias por semana e dormindo em uma tábua. Ordenado em Amélia em 24 de setembro de 1580. Ele pregou por toda a região de Úmbria, Lácio e Abruzzi. Certa vez converteu um bando de 50 bandidos que vieram quando ele pregava um sermão em Lente. Era considerado um notável pregador. Pregava para qualquer um que se dispunha a ouvir e trouxe vários ateus para o cristianismo e converteu vários muçulmanos. Trabalhou com os presos durante a praga e milagrosamente não contraiu a doença. Ele pedia repetidamente uma audiência com o sultão. Ele planejava conseguir um decreto de liberdade religiosa. Os seus métodos acabaram fazendo com que fosse preso e condenado à morte por entrar na propriedade real. Pendurado por ganchos sobre uma fogueira durante 3 dias, ele foi libertado por um anjo e retornou à Itália. Lá, ele voltou a pregar em vilas pequenas através do país. Pregava aos pobres e divulgou os ensinamentos do Concílio de Trento. Ajudou a fundar hospitais, asilos e casas de comida para pobres. Faleceu em 4 de fevereiro de 1612 de câncer, em Úmbria, Itália. São José de Leonissa, rogai por nós. Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site, você também encontra os links para as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então corre lá, acesse o site e assine nosso feed para receber as atualizações.
Isso, aproveita e curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram, no Twitter e o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. O nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou pelo WhatsApp DDD 47 997 18 3296. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Tornemo-nos santos, assim, depois de estarmos juntos na terra, estaremos juntos no céu. Orando com Padre Pio. Padre Pio, num de seus discursos, disse, abre aspas, ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Fecha aspas. Ficar na porta quer dizer não entrar, pois ele queria todos no céu. Que coisa mais linda isso, não é mesmo? Na frase de hoje, Padre Pio nos incita a nos tornarmos santos, para que assim, depois de termos vivido juntos aqui na terra, possamos também estar juntos no céu. Amigo ouvinte, se eu pergunto aos meus alunos em sala de aula, quem quer ir para o céu? Todos levantam a mão, até os ateus. Né? Todos levantam a mão rapidinho. Todos querem ir para o céu, embora nem todos queiram fazer sacrifícios para isso. Nem todos querem abraçar a cruz e amá-la para assim passar pela ressurreição, não é mesmo? As pessoas querem um céu fácil, né? Um céu self-service, né? Por isso, tanta procura a essas igrejinhas self-service que existem por aí, né? Onde você vai lá e se serve dos milagres, se serve dos prodígios, você se serve da misericórdia, né? Você vai lá porque aquilo lá é conveniente, é uma loja de conveniência, né? Quando acaba a cerveja, né, você vai para a loja de conveniência buscar mais cerveja. Então, esse pessoal é assim, né? Não tem fé, não tem mudança de vida, não tem mudança de sujeito, não precisa conversão, não precisa quaresma, não precisa jejum, não precisa penitência, não precisa nada. Quando eu precisar de Deus, eu vou lá numa dessas garagens, né, que eles transformam em comunidades eclesiais, e me sirvo daquilo que for mais adequado para mim naquele momento. Mas apesar de todos quererem ir para o céu, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quem quer ir para o céu sozinho? Você quer ir para o céu, mas não gostaria que lá estivessem também seus familiares e amigos queridos? E esse é justamente o sentido da frase do Padre Pio para o dia de hoje. Tornemo-nos santos, assim, depois de estarmos juntos na terra, estaremos juntos no céu. Então, caríssimo, você já sabe que quer ir para o céu. É preciso abraçar a cruz, é preciso tornar-se santo. Vamos agora ajudar nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que amamos e as pessoas que são próximas de nós a também conhecerem e amarem Jesus.
e, abraçando sua cruz do dia a dia, buscarem uma vida de santidade para todos entrarem no céu. E eu acho que até é mais ou menos por isso que nós temos um apostolado, né, Maria Carolina? Porque quando nós casamos para quê? Para que um levasse o outro para o céu e para que nós levássemos os nossos filhos para o céu. E depois a gente faz uma doação assim um pouquinho maior, né? Abrindo isso na internet, através das rádios que nos reproduzem, para tentar levar todos vocês, amigos ouvintes, para o céu. Você que está me ouvindo agora, no seu trabalho, no seu carro, na sua casa enquanto está lavando a louça, né? Você que está fazendo uma caminhada aí na praia, está com fone de ouvido, ouvindo o Cooperadores da Verdade, pode ter certeza absoluta, nós queremos que você vá para o céu. E é por isso que nós fazemos esse podcast. É por isso que nós temos um apostolado, porque não existe um outro motivo. Qual é o motivo de nós criarmos um apostolado, criarmos um podcast, termos vídeos no YouTube, temos os textos no site, e as novenas, enfim, se não for para você ir para o céu? Quanto mais as pessoas que são mais próximas de nós. O Bruce, que está aqui conosco hoje, graças a Deus, o Bruce saiu direto do trabalho, veio aqui para poder doar um pouco do seu tempo também. Claro que nós queremos encontrar com o Bruce no céu. Claro que nós queremos encontrar todos os membros do coral no céu, todos os membros da confraria. Então a gente precisa se esforçar mais. Com tantas coisas que acontecem nesse mundo, com tantas desgraças que acontecem nesse mundo, eu só consigo pensar numa coisa: estamos rezando pouco. Estamos rezando pouco, né? Eu quero levar todos vocês para o céu, eu quero levar todos os meus alunos para o céu, até os ateus, né? Porque claro que eles vão ter que passar por um processo de conversão para chegar lá. Hoje mesmo uma aluna veio me perguntar, mas veja, ela não teria vindo me perguntar se alguma coisa na aula não tivesse tocado o coração dela. Ela veio perguntar assim: professor, eu tenho muitas dúvidas, eu não sei bem no que eu acredito. Mas eu queria saber se depois, quando eu morrer, eu posso me arrepender e aceitar Deus. Eu falei: não, minha filha, é agora. Você tem que se converter hoje, já. Depois que morrer, você perde a sua liberdade. Você não vai mais conseguir mudar de opinião e aceitar Deus depois de morta, né? Então, você tem que se converter agora. E ela ficou assim, bem pensativa, sabe? Bem pensativa. E eu acredito que isso realmente vai mexer com o coraçãozinho dela, vai fazer com que ela pense: não, realmente, se eu ter um momento da conversão é agora, é já, né? Então, se conseguir desses tantos alunos que já passaram pelas minhas mãos, né, desses mais de 15 anos aí que eu leciono, se a gente conseguir levar uma meia dúzia para o céu, né, é lucro. Chegar lá no céu e encontrar e vir correndo e dizer: professor Raiman, eu estou aqui por causa daquela sua aula, né? Que maravilha, né, gente? E mais importante também a gente analisar a frase de Padre Pio, que ela começa dizendo: tornemo-nos santos. Então, essa caminhada para a santidade, ela é individual, né? Cada qual vai tomar a sua cruz aqui nessa terra, vai passar pelos seus sofrimentos, vai, né, oferecer a sua vida, suas mortificações, penitências. Então, é importante que cada um se deseje mesmo, né? Se torne um santo para depois poder, digamos assim, influenciar outras pessoas. De nada adiantaria, né, Raiman? A gente grava programa aqui, faz coisa e vive uma vida que não condiz com o que a gente fala, né? Quando a gente fala, o último programa que a gente gravou, que foi sobre o matrimônio, quando a gente fala de estar totalmente aberto à vida, de estar... Enfim, se a gente não vivesse tudo isso, também não faria sentido. Não, né? Seria cooperador da verdade, seria. Né? Então, seria cooperador da mentira. Por isso que Padre Pio insiste, né? Para que a gente se torne santo primeiro, a gente se torne santo. E aí depois a gente vive junto aqui nessa terra e depois a gente vai estar junto no céu. Só dessa forma vai ser possível. Nós temos que cuidar para não nadar e morrer na praia, né? Porque de nada adianta você ter um apostolado e você fazer com que muitas pessoas se salvem e você acabar se condenando. Uma coisa interessante no que a Carol falou também
É uma analogia boba, mas bem interessante. Quando a gente está no meio de uma multidão, tá todo mundo falando junto, quem que a gente ouve melhor no meio dessa multidão? Aqueles que estão mais perto da gente. Agora imaginem a gente no céu, pedindo a intercessão para aqueles que nós amamos a Deus. Quem que Deus vai ouvir com mais clareza? Aqueles que estão mais perto dele. Então a ideia de buscar a santidade, buscar cada vez uma maior santidade, não ser mesquinho na hora de querer ser santo, também tem e ajuda muito nisso. Quanto maior o santo, mais almas ele converte. Que bonito isso. Que assim seja. Amém. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária. Você também pode contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade, através do Apoia-se. Todas essas informações você encontra em nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Precisamos pagar a conta da internet, hospedagem, então por mais insignificante que possa parecer, vai nos ajudar e muito. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a criação de todas as coisas. A hora da treta. Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Amigo ouvinte, todo católico apoiado nas Escrituras e na tradição da Igreja crê que Deus existe. Mas esse dado de fé tem a peculiaridade de ser também, segundo a mesma Igreja, uma verdade acessível à inteligência de todos. Para quem está livre de preconceitos e sabe pôr de lado motivações de tipo afetivo ou emocional, não é difícil reconhecer que o mundo, com sua ordem deslumbrante, não pode ser fruto do acaso ou da sobreposição de forças cegas e desgovernadas. O primeiro artigo do Credo reza assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Embora se trate também de um dado de fé, atestado pelas Sagradas Escrituras e pela tradição, a Igreja sempre reconheceu que a existência de Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, pode sim ser demonstrada com certeza pela razão humana por meio das realidades criadas. A criação, com efeito, pode ser vista como uma revelação natural, na qual Deus deixou impressos, como um oleiro em seu vaso de barro, alguns vestígios de sua existência e perfeições. A isso alude São Paulo, por exemplo, ao escrever aos fiéis de Roma. Abre aspas, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras. Fecha aspas. E seja como for, o indício mais firme e seguro de que Deus existe é o princípio de casualidade em todos os níveis da criação. O universo, do mundo atômico às grandes galáxias, apresenta uma ordem e beleza espantosas,
uma regularidade em suas manifestações que não pode, ao menos para uma razão saudável e livre de preconceitos, ser explicada pelo puro acaso, pela interpolação de forças cegas e desgovernadas, como eu já falei. De fato, ninguém em são juízo pode deixar de admitir que tudo quanto existe tem uma causa de sua existência. É trabalho da ciência descobrir e analisar a inteligibilidade por trás dessas relações evidentes de causa e efeito que permeiam tudo o que vemos. Assim como nenhum médico bem formado supõe que é o acaso o responsável por uma doença de estômago, assim também todo homem sensato tem a capacidade de reconhecer que o mundo, como um todo, deve ter uma causa inteligente, que conferiu ordem às coisas, distribuindo-as segundo papéis e funções bem determinadas. No fundo, os motivos que costumam levar algumas pessoas a desacreditar de Deus, sem levar em conta o materialismo em que infelizmente vivemos imersos, são de índole moral. Reconhecer que Deus existe e tudo fez, na verdade, significa admitir que nós não nos pertencemos. Nós somos dele e para ele, e não está em nossas mãos definir o que é bom ou não e por quais rumos devemos caminhar a nossa vida. Como se todas as opções fossem igualmente válidas e capazes de contribuir para uma vida humana verdadeiramente feliz. Deus, ao criar o mundo, não atuou sobre uma matéria caótica pré-existente. Criar, no sentido preciso da palavra, designa algo muito mais radical, que supõe um desígnio livre por parte de Deus e exige, de certo modo, sua contínua e incessante ação conservadora. Isso é uma coisa muito interessante, né, gente? Porque qualquer um de nós tem uma capacidade criativa, né? A tal da criatividade. Por mais que a minha criatividade seja muito limitada, né? Eu nunca fui assim muito criativo, né? Apesar de ter escrito aí alguns poemas e algumas músicas, né? Mas nunca fui uma pessoa muito criativa. Mas a gente tem essa capacidade de criar. Quando a gente vai criar alguma coisa, nós precisamos de uma matéria-prima, de uma matéria primeira, né? Que vai ser a base daquilo que nós vamos criar. Eu vou fazer uma mesa, então eu vou precisar de madeira para fazer a mesa, né? Eu vou precisar do prego, do parafuso para colocar as pernas na mesa, tá? Então a gente sempre vai buscar alguma coisa já pré-existente. Agora, quando Deus cria, Ele cria do nada, né? Então, em primeiro lugar, é necessário nós distinguirmos o conceito de criação, no sentido técnico em que o emprega a teologia cristã, dos usos correntes e imprecisos em que costumamos utilizá-lo. Pois bem, num sentido bastante amplo, o termo criação designa qualquer forma de produção. Assim dizemos, por exemplo, né, criar uma história, criar uma peça musical, criar uma escultura e etc. Porém, né? Isso é muito mais profundo, né, Bruce? Com certeza. O que todas essas criações humanas têm em comum é o fato de serem uma produção de uma determinada coisa a partir de algo pré-existente, que serve, como o Rodrigo bem falou, de uma matéria-prima. Uma escultura, de fato, só é possível se houver antes um bloco de mármore do qual possamos extraí-la, ou de argila, ou de alguma outra pedra, ou algo assim. E do mesmo modo, uma melodia nova só é possível porque já existem certas proporções sonoras que podemos manipular e combinar de infinitas maneiras. A criação divina, no entanto, é uma produção de outra ordem, completamente radical e total. Deus, ao criar o mundo, não atuou sobre uma matéria que já existia, né? Pelo contrário, Ele
o fez do nada. Não no sentido, é claro, de que esse nada fosse já alguma coisa caótica ou modelável. O nada não é uma massinha de modelar, né? O nada é nada mesmo, não tinha nada, né? Exatamente. Na qual, assim, ele teria introduzido ordem ou da qual teria formado as criaturas, né? Isso, muitas cosmologias pagãs já imaginavam que fosse dessa maneira, mas não é. Existem muitas mitologias criacionistas, né? Então tem mitologia criacionista, por exemplo, a chinesa, que fala que no início existia um ovo, né? O ovo primordial, e aí do ovo primordial nasce Panku, e aí Panku morre, e quando Panku morre é que vai sendo criado o universo, o planeta, né? Então, de um olho de Panku forma o Sol, de outro forma a Lua, dos seus cabelos formam as florestas, do seu sangue formam os rios, dos vermes que comem o corpo de Panku apodrecido formam a humanidade, né? Então, nós somos vermes, segundo a mitologia chinesa. E outras mitologias, né? Mitologia africana, né, que trabalha com a ideia de que 5 galinhas de Angola ciscaram a terra e formaram os 5 continentes. Então sempre existe uma coisa já pré-existente, né? E na teologia cristã a gente sabe que não tinha nada, né? Tudo é criado a partir do zero, a partir do nada. E outra coisa importante é que não é simplesmente criado e depois abandonado, criado e deixado para ver o que vai dar. É criado e é sustentado no ser. Todas as coisas estão sendo sustentadas nesse exato momento por Deus. Deus não dorme nem cochila. Se ele pudesse dormir, quando ele acordasse não tinha mais nada, tinha destruído tudo, já tinha acabado tudo. Né? Porque ele sustenta o tempo todo. Se você está aí de pé, né, ouvindo esse programa de rádio, Deus está te sustentando nesse momento. De pé que eu quero dizer vivo, né, gente? Não é porque você está sentado, está deitado, que Deus não está te sustentando. Está sustentando sentado também, está sustentando deitado, né? Deus nos sustenta o tempo todo, sustenta toda a criação, que não se resume ao nosso minúsculo planetinha, é todo o universo com todas as suas galáxias. Imagina que coisa, né? Deus criou tudo e ele sustenta tudo. E diante disso, nós podemos definir então finalmente a criação. Aqui sim, em sentido estrito, como a primeira produção de todo o ser, feito do nada pela causa universal que é Deus. Vejamos com mais detalhe os elementos centrais dessa definição. É primeira produção porque é a origem total e absoluta de todo e qualquer ser. É de todo ser que antes não existia de forma alguma e passa então a existir. Por isso, não se refere a nenhum tipo de modificação ou alteração de algo pré-existente. É do nada, como nós já insistimos várias vezes em falar, não como algo precedente, mas como um dar simples e instantâneo, a existência de que até então, de algo que até então não existia, né? É pela causa universal, Deus, já que só Ele é capaz de um ato como esse. Trata-se de uma verdade revelada que consta de modo explícito em muitíssimas passagens das Sagradas Escrituras. Também é de fé, pelo testemunho das Escrituras e do magistério da Igreja, que Deus, ser perfeitíssimo, criou o mundo por um desígnio livre e amoroso de sua vontade. Além disso, a razão nos mostra com toda evidência que, por tratar-se de um ato tão radical, a criação tem como consequência a mais absoluta dependência do ser das criaturas em relação ao Criador. Isto significa, entre outras coisas, que toda e qualquer criatura, da menor e mais insignificante à maior e mais complexa, para continuar existindo, requer incessantemente a ação conservadora de Deus. Então, Bruce, eu queria pedir a tua ajuda agora para recordar de uma situação, né?
Um outro dia, num encontro da confraria, nós estávamos lá bem animados numa discussão. Um dos nossos confrades, ele perguntou por que Deus criou todas as coisas, né? E ele foi perguntando um por um, e a minha resposta, simples, humildemente, eu disse por amor, né? Porque ele ama. Depois eu escutei que a sua resposta foi mais ou menos parecida com essa, né? E aqui nós estamos vendo que, de fato, Deus criou o mundo por desígnio livre e amoroso de sua vontade. Mas você lembra que tipo de argumentação que o confrade usava? Olha, Rodrigo, pra ser bem sincero, eu fiquei tão confuso na hora que eu não consigo mais reconstruir o argumento dele, não. Mas eu lembro que a maioria das respostas realmente foi voltada para isso, porque é pela vontade amorosa de Deus. Inclusive até, né, acho que ele perguntou para uns 3 ou 4 e todo mundo respondeu a mesma coisa, mas ele estava convencido de que tinha um outro motivo, né? Eu não estou conseguindo me lembrar agora também para poder falar isso para os nossos ouvintes. Mas, de fato, né, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração de que Deus criou todas as coisas, bom, primeiro porque ele pode fazer, né? Ele é todo poderoso, ele pode. Então, ele criou porque ele pode. Mas ele fez por amor, né? Ele criou a humanidade por amor a nós. E como nós já falamos, ele continua sustentando, né, todo o universo, todos os seres humanos. E, de fato, como o Raiman mesmo já falou, mesmo que Deus, se por alguns poucos segundos, né, se ele pudesse cair num sono e deixar de pensar e querer as obras de suas próprias mãos, todas as criaturas deixariam de existir, né? Isso é muito claro, porque voltariam imediatamente ao nada de que foram criadas. Nós somos, sim, totalmente dependentes dele. E o fato mesmo de estarmos aqui, sendo o que somos e como somos, já é prova de que Deus está a todo momento pensando em nós e nos amando com um amor único e singular. A criação, por conseguinte, não foi um simples ato do passado, ocorrido há não sabemos quantos bilhões de anos. É, na verdade, um ato contínuo e incessante, pois envolve como um de seus momentos integrantes a conservação das criaturas. Ao confessarmos, pois, nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reconhecemos a liberdade de Deus criar o mundo, sua absoluta fidelidade à conservação das criaturas e nossa radical dependência dele, que sustenta no ser com imensíssimo amor, até os que não querem aceitá-lo como Senhor e Criador do universo, ou seja, faz chover sobre os justos e os injustos, faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, né? Deus não tem distinção, mesmo aquele meu aluno ateu lá, que eu estava falando agora há pouco, né? Ele também é amado por Deus e é sustentado no ser como todos nós. Tudo que está à nossa volta, do menor grão de areia à mais portentosa das galáxias, foi criado livremente por Deus. Nessas horas eu fico até pensando, né? Imagina aquela estrela lá longe, gigante, absurdamente maior do que o nosso Sol, só existindo para um único fim, que a gente olha e acha bonito. Deus criar um universo desse tamanho, com tanta grandeza, só pro ser humano, só para a humanidade. Com tantos detalhes, né? Exato. E inclusive tem outras que a gente nem consegue ver, né? A gente sabe que estão lá em algum lugar, né? E você sabe que Deus fez para você. E assim, quando a gente fala, é uma questão assim muito única, muito pessoal, né? Quando você olha assim uma natureza tão bela, né? Uma cachoeira, umas árvores, assim, eu gosto muito de passear assim na natureza e tudo mais. E você não diz assim, Deus criou isso aqui porque ama a humanidade. Não, ele criou isso aqui porque ele me ama. Ele fez essa cachoeira aqui para mim, né? Não é egoísmo, não.
né? É porque é uma coisa única. Deus ama cada um individualmente. E Ele pensou em todas essas coisas, em toda essa natureza, em todo esse universo, como o Bruce estava falando agora há pouco, da estrela mais longínqua, né? Como é que é a palavra aqui? No seu imensíssimo amor, né? Ele criou tudo isso para nós. Mas as obras do Senhor não se resumem ao que vemos e tocamos, ou podemos descobrir com instrumentos de laboratório. Além do mundo visível da matéria, existe um mundo invisível, que nem por isso deixa de ser menos real e importante. Pelo contrário, trata-se da dimensão mais rica e profunda de toda a criação. E é isso mesmo, amigo ouvinte. Você que está nos ouvindo, né, católico. O primeiro artigo de fé, ou seja, o primeiro dogma em que devemos crer, afirma que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é interessante, Carol, porque no credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? E agora há pouco nós comentávamos sobre a beleza da natureza, de todas as coisas visíveis que Deus criou. E o mundo invisível, né? E o mundo angélico? Tudo isso é uma dimensão muito grande, né? A gente não comporta na nossa cabeça, não cabe dentro da nossa inteligência toda a criação do Senhor, né? É muita coisa, né? É verdade. E nós vimos que o homem, guiado apenas com a luz natural da razão, é capaz de alcançar um conhecimento certo e seguro da existência de um Deus criador e onipotente, inteligência ordenadora de todo o cosmos. Porque é praticamente impossível. Eu acho que só se a pessoa for, sei lá, muito ignorante mesmo, né? Porque imagina, você vai visitar um museu de belas artes. Você vê uma pintura bonita, né? Uma tela com óleo e tal, aquele trabalho magnífico. Você admira aquela obra, você diz assim: alguém pintou isso aqui. Pode estar escrito o nome do pintor ali embaixo, mas você não conhece, você nunca ouviu falar nele, mas você olha o nome do cara, pô, esse cara aqui é bom, hein? Olha a obra que ele fez. Agora, você olhar a natureza, os animais, os seres humanos, os planetas, o universo, olhar tudo isso aqui e dizer que isso é obra do acaso, que isso aqui foi criado pelo nada, né? Não dá, né, gente? Não tem condições. E como se o próprio homem fosse responsável, né, por manter o mundo, né? O próprio homem é responsável. Sim, tanto por destruir a natureza, né? Como muitos falam, do aquecimento global, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, as pessoas falam de um lado e pro outro, né? Que o homem é o responsável pelas coisas de ruim que acontecem. Claro, pro Leonardo Boff nós somos um câncer para a natureza. E pelas coisas boas também, né? Como se o homem fosse o responsável por manter a criação, né? Tá, então esse mesmo Deus que nós adoramos, por meio das Sagradas Escrituras, nos revelou a verdade do seu poder criador, que consiste não só em produzir as coisas do nada, mas, como nós já falamos, também em conservá-las continuamente no ser. É por essa razão que dizemos que ele está intimamente presente em todas as coisas e lugares, não ao modo de um fluido sutil e misterioso que tudo penetra, mas com seu poder e a título de causa primeira, da qual dependem todos os seus efeitos. Precisamos agora, então, amigo ouvinte, dar um passo a mais e centrar-nos num outro ponto específico da nossa fé católica. Cremos, pois, que Deus criou todas as coisas, quer dizer, o céu e a terra. Mas o que precisamente queremos dizer com essas duas palavras, céu e terra? Pois bem, o símbolo niceno-constantinopolitano especifica com bastante clareza o sentido desses dois termos ao declarar que o céu e a terra significam todas as coisas visíveis e invisíveis. Além das realidades materiais representadas pela terra, portanto, Deus criou também as realidades espirituais, representadas pelo céu, que não se veem com os olhos da carne. Pois bem,
Essas realidades invisíveis a que nós nos referimos correspondem tanto às nossas almas capazes de subsistir separadas dos corpos, quanto aos anjos, criaturas imateriais inferiores a Deus e superiores a nós. Trata-se de uma ordem da realidade criada que não está sujeita às variações do mundo material, que é passageiro e corruptível, e por isso mesmo do âmbito mais consistente e real de toda a criação. E quando falávamos ali então do mundo espiritual, né, das coisas invisíveis, da realidade do mundo angélico, você veja que fascinante, né, o fato de que Deus nos dá um anjo da guarda. Não é para que o anjo fique nos dedurando tudo que nós fazemos de errado, né? Porque Deus já sabe de todas as coisas, né? Ele já é onisciente. Você fez um negócio errado, ele já viu, já sabe, pronto. Não precisa aí de um dedo duro, né? De um cacuete. Mas o anjo está ali para nos guardar, para nos proteger, para nos orientar, né? Para nos dar bons conselhos. Sabe aquele momento, amigo ouvinte, que você está num beco sem saída, assim, você não sabe muito bem o que vai fazer? E aí, de repente, parece que te dá uma luz, você pensa, nossa, como eu sou inteligente. Olha, eu tive uma ideia maravilhosa agora, né? Seu anjo da guarda está aí te ajudando, está aí te inspirando coisas boas, né? Então, a construção de todo o mundo angélico, que é incontável, né? Todas as milícias celestes, mas saber que para cada ser humano Deus designou um anjo, né? Com efeito, tudo o que é material é por definição perecível. Os materiais, né, se acabam. Os metais se enferrujam, as flores murcham, os animais padecem e morrem, nossos corpos envelhecem. O mundo todo, numa palavra, se esfarela dia após dia, como a erva da flor que se seca e cai. O permanente e eterno, portanto, só pode encontrar-se ali onde não há matéria e decomposição. Ora, o que caracteriza o mundo espiritual dos anjos e das almas humanas, além de sua natural imortalidade e incorruptibilidade, é o poder de realizar dois atos que nenhum ser meramente material é capaz: conhecer a verdade e querer o bem, ou seja, amar. De fato, só a verdade e o amor são eternos, durarão para sempre, de maneira que só algo que, de um modo ou de outro, participasse de sua eternidade, poderia captá-los e querê-los. O homem, no entanto, tem a peculiaridade de ser uma criatura ao mesmo tempo espiritual e material, né? Não somos puros espíritos, assim como os anjos, mas tampouco matéria bruta, né? Simplesmente. Com os outros seres corpóreos, nós temos em comum, por exemplo, a existência, como os minerais, a vida orgânica e vegetativa, como as plantas, e a sensibilidade, como os animais. Com os anjos, porém, nós temos em comum algo muito superior, situado num nível que transcende a esfera da pura materialidade, as potências da inteligência e da vontade, por meio das quais buscamos a verdade e tendemos ao bem, fazemos alianças e pactos de amor e nos elevamos acima de todos os outros animais. Essa dupla dimensão que nos constitui, espírito e matéria, faz de nós um verdadeiro compêndio ou resumo de todo o universo. É por isso que em muitos santos padres encontramos a expressão microcosmo, aplicada para descrever o ser humano. Interessante, né? E se olhamos para a nossa alma, contemplamos o céu belíssimo de que o Senhor nos dotou. Se olhamos para o nosso corpo, vemos a arte sapientíssima com que Deus sintetizou em nós as perfeições concedidas aos outros seres vivos. Juntos, corpo e alma,
as duas dimensões, Criador de todas as coisas, né? Visíveis e invisíveis, corpo visível, alma invisível, compõem substancialmente uma só criatura, o homem, imagem e semelhança do Criador, cume de toda a criação, maravilha das obras de Deus. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. Porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Antídoto Belgian Witbier. Cerveja tipo Witbier, leve, elaborada para ser uma porta de entrada para quem está começando a conhecer cervejas especiais, por apresentar um baixo amargor e sabor diferenciado pelas especiarias, e também para quem já conhece e quer optar por uma cerveja saborosa e refrescante. É uma cerveja de trigo extra de alta fermentação, tipo Witbier, com casca de laranja, limão siciliano e sementes de coentro. Ela é de Blumenau, Santa Catarina, né? A temperatura de serviço é entre 4 e 7 graus, ela tem uma graduação alcoólica de 5% e está disponível em garrafas de 500 ml. Harmoniza com frutos do mar, saladas verdes, comidas japonesas e queijos leves, como o brie. Então, o Bruce é uma pessoa que não é muito confiável, sabe? Tadinho. É verdade. Porque ele não bebe cerveja. Eu não consigo confiar num homem que não bebe cerveja. Tem que ter sempre Bruce um pezinho toma vinho. atrás. Vinho né? ele toma. Mas vai experimentar a cerveja hoje só para dizer que... Claro, com certeza. Tá, Para poder vai experimentar. dizer qual Então- gosto ruim ela tem. Qual o gosto que ela tem? Vá. Adjuntoro nostro in nomine Domini, Qui feci celum et terra, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuum. Oremos. Benedici Domini creatura instant cervegiam quanex adipi frumenti producere dinatus est. Ut sit remedium salutari humano generi, e presta per invocatione nominis tui sancti, ut quinque qui ex beberit in sanitatem corpus et anima tuteram percipiantem, per Christum Dominum nostrum. Amém. E uma curiosidade, então, sobre a Witbier, né? A Witbier, ela também é conhecida como Belgian White, que em ambos os casos remete ao significado de cerveja branca. Essa bebida existe há mais de 400 anos e possui na sua composição ingredientes diferenciados. Quando a gente fala em ingredientes diferenciados, né, Maria Carolina, é porque não está dentro da lei da pureza alemã de 1516, a Reinheitsgebot, né? Justamente porque vai ali a casca de limão, casca de laranja, semente de coentro, entre outros, né? Geralmente, associamos a produção de cerveja ao lúpulo, porém, no século XVI, as coisas não eram assim, pois havia uma troca muito grande de especiarias vindas dos mais diversos lugares. Obviamente que essas especiarias começaram a invadir a culinária da Bélgica e logo estavam também presentes na fabricação da cerveja. Assim começaram a surgir as primeiras cervejas Witbiers, feita com trigo e malte de cevada, sendo condimentada com casca de laranja e coentro, como nós já falamos. O estilo se popularizou mais quando as craft beers, as micro cervejarias americanas, começaram a também produzir o estilo em seu país, dando mais uma opção de consumo de uma cerveja refrescante. Hoje a cerveja Witbier já é muito consumida no Brasil, porém é mais fabricada pelos homebrews. O que são os homebrews? São os cervejeiros caseiros, assim como nós que temos aqui a Heimann Beer, né, e produzimos uma Witbier que fica também
uma delícia, a Häagen-Dazs, né, com casca de laranja. Então, mais do que as grandes cervejarias. As grandes cervejarias não têm por hábito, aqui no Brasil, né, de produzir a Witbier. E ela é vendida principalmente no verão, pois possui uma alta refrescância e agrada o paladar de todo bom cervejeiro. Muito bem, vamos às nossas impressões então, né? Uma cor bem bonita, bem turva. Ela está bem carbonatada, a gente pode ver as bolinhas aqui subindo o tempo todo no copo. No meu copo ficou com uma espuma assim bem persistente. No início estava com um dedo de espuma, agora diminuiu um pouquinho, né? As bolhas são bem pequenas, é uma espuma bem branquinha, né? Ela tem uma cor bem turva mesmo, que a gente não consegue enxergar os dedos através do copo. Cheirosa. Faz tempo eu não tomo uma cheiro Witbier. do limão siciliano, bem característico. O coentro também destaca bastante no aroma. Vamos ver o sabor. Ela é bem refrescante, né? Tem um pouquinho de picância no fundo, no retrogosto, principalmente. Eu achei ela um pouco amarga demais, assim, para uma Witbier, sabe? Mas ela é uma cerveja bem marcante, assim. Mas Gostei. é um amargor só mais no início, né? Depois ele some. Depois ele fica mais o gosto da semente mesmo, do coentro. E o Bruce, que não gosta de cervejas, o que ele pode falar sobre essa cerveja? Eu escrevo embaixo de tudo que eles falaram. Então tá bom. Então, um brinde. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve, a te clamamus exulis filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum vale, ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cum libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. É isso aí. Muito obrigada. Passou muito rápido. Grande abraço a todos os nossos ouvintes. Continuem por aí nos acompanhando. Abraço, Bruce. Muito obrigada, querido. E salve a Maria Imaculada. Salve Maria. Realmente passou muito rápido. Acho que a gente podia até emendar e gravar mais um programa aqui já, então, quase, né? Vamos já. Vamos na frente que eu já vou indo.
Mas é isso então, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Tchau, tchau, pessoal que está aqui nos ouvindo e até a próxima. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, Bruce, meu grande amigo. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.